Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A doutrina espírita nos ensina que, através dos pensamentos que emitimos, nós atraímos aqueles que se afinam conosco através da sintonia mental. Há uma extensa literatura espírita sobre este tema. Mas, na prática, como compreender esse conhecimento e colocar em ação no nosso dia a dia, a fim de educarmos verdadeiramente o nosso próprio pensamento? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E se você gosta de conteúdos como esse sobre o Espiritismo, curta aqui embaixo o nosso vídeo, deixe os seus comentários e também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e familiares para ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. E agora, antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos Chico Xavier. Meus amigos, conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando a coletividade espírita, aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguermos um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa, na desintegração dos quilos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo para milhões de almas que vagueavam, perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo hoje marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando por isso na edificação do mundo novo, entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que muitas vezes, entre o apodo e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir
por vosso intermédio, a todos os nossos companheiros de ideal, localizados em nossas múltiplas arregimentações doutrinárias, a criação de núcleos de estudo, das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis de nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não descuidemos assim da corrente cristalina, do manancial de nossas diretrizes, instituindo cursos de análise e de meditação para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que eclode soberana junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não lhe olvidemos, pois, a salvadora luz, e acendendo-a em nossas próprias vidas, repitamos reconhecidamente: salve Allan Kardec. Aceitai, meus amigos, a visita fraterna do vosso companheiro Leopoldo Cirne. Deus me livre. A educação dos nossos pensamentos é, sem dúvida nenhuma, o primeiro foco do nosso esforço quando nós falamos de transformação pessoal, de despertar o nosso espírito, a nossa consciência, para avançarmos na senda evolutiva, como espíritos eternos que somos. Quando nós canalizamos as nossas forças mentais em uma prece, elevando os nossos pensamentos para o Criador, nós temos ali o mais sublime recurso de educação e de iluminação do ser, e que com a prática e a consistência desse hábito podem realmente nos aperfeiçoar como espíritos. E a neurociência na atualidade tem mergulhado os seus estudos, as suas pesquisas científicas sobre como o ser humano manifesta concretamente tudo aquilo que ele vibra, que ele emite através da sua própria força mental. E aos poucos a ciência vai se aproximando das informações trazidas por benfeitores como André Luiz, Emmanuel, que tanto nos ensinaram em sua extensa obra, trazida até nós através da psicografia de Chico Xavier. E são inúmeros os livros que mostram e explicam em detalhes como as emissões mentais de cada um de nós enquanto encarnados e também quando desencarnados, e vamos aos poucos compreendendo que são de nossa responsabilidade pessoal essa emissão de energias, porque elas constroem inclusive a realidade que nós vivemos. Através das nossas emissões mentais, que devemos cada vez mais compreender que podem ser escolhas conscientes no nosso dia a dia, ou seja, podemos educar para o bem os nossos próprios pensamentos, nós vamos definindo a nossa personalidade diante dos nossos companheiros, tanto encarnados como desencarnados, e vamos atraindo ou repelindo a sua presença de acordo com a sintonia que nós próprios criamos
para nós mesmos. O pensamento é a força eletromagnética que cria a nossa realidade a cada momento da vida. Quer nós queiramos acreditar nessa verdade ou não, quer queiramos continuar usando de forma inconsciente este verdadeiro poder que Deus nos concedeu. Inevitavelmente estamos vivendo hoje o resultado das escolhas que fizemos. Afinal, tomamos a decisão de colocar em prática todo esse conhecimento porque entendemos que é o caminho a seguir. Mas por onde nós podemos começar? Como analisar a qualidade dos nossos próprios pensamentos, se estamos direcionando esses pensamentos para o bem, para onde nós devemos nos encaminhar de acordo com os valores do Evangelho? Se percebermos que cometemos muitos deslizes perdendo o rumo dos nossos pensamentos, será que nós estaremos fadados a sofrer as consequências disso? Deus jamais pune os seus filhos, sejam quais forem os erros cometidos. Mas sim, Ele sempre abre a oportunidade para o aprendizado contínuo, para o refazimento das nossas escolhas conforme vamos compreendendo, colhendo as consequências das escolhas que já fizemos. Portanto, nós podemos dar início a esse processo de melhoria pessoal através da autoobservação, da observação dos nossos próprios pensamentos, que nos permite realizar um trabalho de autoconhecimento. Observarmos a nós mesmos para começarmos a entender se o que estamos escolhendo ainda dentro do nosso pensamento antes de manifestar em ações é condizente com o que aprendemos dentro do Evangelho de Jesus. O autoconhecimento pode e deve ser uma forma de realizarmos esse verdadeiro diagnóstico das nossas atitudes e da qualidade dos nossos pensamentos. Ele é o início da reforma íntima e vai nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento. Mas como realizar essa autoobservação? Com humildade, nos desapegando do orgulho que poderia nos cegar através da vaidade, com amor e também com auto-perdão, visando justamente essa melhoria de nós mesmos. Dentro de tantos livros que nós temos sobre esse tema, nós trouxemos aqui o Agenda Cristã, que faz parte da coleção André Luiz. E o benfeitor nos provoca uma boa reflexão no capítulo 32, intitulado Sinais. Ele diz assim: seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. E então, o benfeitor André Luiz continua a sua conversa conosco, nos mostrando que talvez não seja tão difícil nós analisarmos a nós mesmos. Ele diz que se nós observarmos a nossa própria conversação, as nossas palavras, as palavras que mais usamos, os temas que nos movem, que nos tocam, poderemos entender quais são as diretrizes que estamos escolhendo ultimamente para a nossa vida. Ele diz também que se nós observarmos as decisões que nós tomamos naqueles momentos mais difíceis, muitas vezes decisões impulsivas, quando muitas vezes pelo desespero deixamos aflorar os nossos mais fortes impulsos de autopreservar o nosso bem-estar diante de dores, de perdas. Estamos sendo ali testados na nossa fé, na nossa paciência, mas também nos valores que já temos realmente. E nós vamos então naqueles momentos identificar qual é a posição real do nosso espírito na senda evolutiva. O benfeitor diz também que se nós observarmos os impulsos que nascem na nossa alma a todo momento durante o dia, nós vamos definir a zona mental aonde nós nos movimentamos nesse estágio em que nos encontramos agora. Ele também nos dá a sugestão de que os nossos pensamentos, se nós passarmos a observar, ter mais consciência, vão revelar para nós mesmos quais são as nossas companhias espirituais, no que eu tenho pensado. Ali está o repertório que acaba atraindo uma companhia espiritual. Nós não enxergamos com olhos físicos, mas sabemos que eles estão conosco e que eles só podem se aproximar se em nós encontrarem a sintonia de propósitos. O benfeitor também diz que se observarmos as leituras que nos interessam e mesmo podemos acrescentar atualmente os conteúdos que nós escolhemos acessar na internet,
nós também vamos conseguir definir quais são os sentimentos que ocupam a maior parte das nossas intenções. André Luiz diz também que o trato pessoal com os outros. Vamos observar ao nosso redor como tratamos as pessoas. Isso poderá nos mostrar até que ponto nós temos progredido moralmente. Afinal, é na convivência com os outros que nós vamos aprendendo a colocar em prática o Evangelho. Como temos tratado todos ao nosso redor? Pessoas próximas ou mesmo desconhecidos? Nós temos julgado, nós temos benevolência, temos ainda o hábito de criticar mentalmente as pessoas que não comungam das mesmas ideias. Temos conseguido ampliar a nossa habilidade de amar o outro como ele é, de perdoar. Ele também nos diz que se nós observarmos quais são as nossas opiniões diante de todos os assuntos do mundo, poderemos revelar qual é o nosso verdadeiro lugar neste planeta. Vamos, portanto, aceitar o convite do nosso querido André Luiz e fazer a nossa autoobservação a cada nova manhã. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Outro dia eu li no livro Fonte Viva
acho que todos conhecem, foi ditado por Emmanuel ao Chico Xavier, e a lição tinha como título A Cortina do Eu. Eu fiquei curiosa e passei a ler o capítulo, enfim. Em destaque, eu encontrei o seguinte parágrafo: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Imaginem-se todos por trás de uma cortina. Na verdade, ela nos encobre, não deixando transparecer a nossa imagem verdadeira, refletindo apenas e às vezes apenas o nosso vulto. O autor se refere a uma postura muito comum entre nós, espíritos em evolução, que ainda não despertaram para o divino que existe em cada um de nós. E ao tentar nos esconder por detrás da cortina das ilusões, estamos neutralizando o nosso esforço de nos educar espiritualmente. Chamemos de personalismo. Emmanuel nos recomenda observar qual é a nossa porcentagem de capricho individual e veremos que ela é enorme. Ele também nos lembra da antiga lenda de Narciso, que esta lenda ela permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Mesmo quando nos escondemos por detrás de uma postura simuladamente despretensiosa, em tudo, em toda parte, nos apaixonamos pela nossa própria imagem. Não é fácil perceber esta postura em nós mesmos, não é mesmo? É necessário investir em nosso autoconhecimento. Sem isto, como saberemos se de fato estamos mudando para melhor? Analisem comigo se acaso alguma vez não nos decepcionamos com alguém que estimamos e até amamos. Será que o motivo não foi o fato dessa pessoa, antes tão concordata com tudo que falávamos, pensávamos e decidíamos, não resolveu um dia discordar ou agir de modo contrário? Será que não foi por este motivo? E esse fato fez com que a relação esfriasse e já não é a mesma coisa quando estamos juntos. Outra situação que talvez já vivenciamos, se puxarmos bem ali pela memória. Aliás, eu acho que esta é ainda mais fácil de alguém se lembrar. Pensar em quantas vezes durante um trabalho em equipe, quer na profissão, quer na escola, faculdade, ou até num projeto social voluntário, quando tudo ia bem, porque o grupo acatava a nossa ideia, a nossa metodologia, até o momento em que outros trouxeram novas sugestões e formas diferentes de realizar o trabalho, que foram imediatamente aceitos pelo grupo. Então, mesmo sem perceber, esmorecemos, perdemos o interesse na empreitada, jogamos a toalha, porque não estávamos mais no comando em evidência. E não para por aí as ocasiões em que deixamos transparecer a nossa personalidade vaidosa. Já perceberam que quando estamos numa posição superior, doamos com satisfação ao irmão que precisa e não raro nos sentimos realmente bons e caridosos, principalmente quando somos exaltados nas qualidades de benevolentes? Entretanto, é comum não demonstrarmos a mesma boa vontade
com alguém mais abastado que nós. Às vezes, economizamos até um simples sorriso de gentileza. É o nosso ego falando mais alto, enfraquecendo o solo de cultivo das virtudes que nos farão ascender espiritualmente, crescer espiritualmente. No entanto, nem tudo está perdido. Se dessa autoanálise percebermos tais condutas em nós, não vamos desistir de mudar, não é mesmo? Vencido o primeiro passo, que é a autoanálise, busquemos o nosso modelo maior, que é Jesus, a inspiração para a mudança. Vamos meditar sobre a sua lição de humildade. Em nenhum momento Jesus se colocou em primeiro plano. Seu olhar se mantinha com a mesma compassividade, tanto para o rico quanto para o pobre. Mas o são, tanto para o são quanto para o enfermo. Para ele, todos mereciam seu respeito. Merecia ser ouvido, considerado. Ele, por sua vez, era e sempre será o maior, sem cortinas que impedem transparecer a sua luz. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos que constam no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 1 a 5, sobre o poder da fé, os quais nos trazem os seguintes esclarecimentos a respeito, tomando por base o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, que diz: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes do fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Senhor, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E os espíritos da codificação espírita esclarecem-nos a respeito destes ensinamentos de Jesus, dizendo: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade em suma, com as quais se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas.
os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, sendo simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. E os espíritos da codificação espírita concluem seus ensinamentos dizendo: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Amigas e amigos, fica-nos claro, bem claro, através destas mensagens dos Espíritos da codificação espírita, que dentro da nossa atual pequenez evolutiva, necessitamos nos aprofundar nos ensinamentos e exemplos de Jesus, para que finalmente entendamos quem somos
De onde viemos? Por que viemos? Porque Deus nos criou, para onde iremos após a desencarnação? Somente após estas reflexões com base nos ensinamentos e exemplos de Jesus, despertaremos a verdadeira fé e entenderemos a necessidade de nos amar e nos instruir. E mais, se a fé estiver sem obras caritativas, será uma fé morta. Insistiremos em dizer que todos nós temos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, que é o amor, a instrução e a caridade ensinadas e exemplificadas por Jesus, pois sem essas qualidades não haverá a necessária elevação. Então, meus amigos e amigas, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar sempre em consonância com seus ensinamentos e exemplos, para que possamos aprimorar-nos e o dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem, Deus, para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis em decorrência de nosso atual estágio espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos vocês uma ótima semana, com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até a próxima.